Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo sobre grandes bancos, tá? Porque recentemente eu tenho feito vários updates aqui, não só de Banco do Brasil, não só de Bradesco nem de Santander, e faltou trazer aqui Itaú, tá? Basicamente, o que esperar de Itaú pro ano de 2023 em termos de resultado, seja em questão de lucratividade, seja em questão de rentabilidade, e mais do que isso, quero trazer para vocês no finalzinho do vídeo um destaque para os dividendos. O que pode acontecer? Será que eles vão voltar a crescer? Será que o dividendo vai continuar abaixo? Fica aqui até o final porque você vai acabar descobrindo tudo isso e vale já dar um spoiler aqui no comecinho do vídeo. Itaú tem uma rentabilidade excelente. Dentre os grandes bancos, tá, esses 4 players que eu falei, o Itaú é o melhor, isso de forma histórica, em termos de rentabilidade. Então, fica até o final para você entender um pouquinho mais, aqui bem direto ao ponto que eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar os slides, só lembrando, dia 7/5, aqui no meu canal do YouTube, 7 horas da noite, vai ter a live de abertura da turma 3 no meu curso de investimento, onde eu te ensino tudo que você precisa saber para analisar bem uma empresa, construir uma boa carteira e ganhar cada vez mais dividendos, renda passiva e aumentar também, óbvio, o seu patrimônio ao longo do tempo. Te ensino os conceitos de finanças e contabilidade, de 2 ferramentas para você aprender a analisar as empresas, para você fazer de fato aí no seu canto, tomando boas decisões. Então, se você tiver a fim de entender um pouco como que isso vai funcionar, participa da live, vai ser totalmente gratuito. O comentário fixado aqui você tem o link da live para você ativar o sininho, também o link do meu site para você colocar o nome e o e-mail na lista de espera para receber cupons de desconto até a live. Aí depois, se você quiser participar, você vai ter essa chance de pagar um pouco menos, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Talvez esse vídeo até fique um pouco mais curto que os outros, porque ele tá realmente bem direto ao ponto. Eu sei que vocês não gostam muito de enrolação. Por que eu tô trazendo aqui analistas estimam, tá? Porque como eu não tenho Itaú na minha carteira hoje, e não por uma questão de não gostar do banco, pelo contrário, eu gosto bastante de Itaú, mas simplesmente por uma questão de alocação de capital, não dá para eu ter tudo, eu acabo pegando um pouco da visão dos analistas do mercado também, colegas meus que trabalham comigo, para ser bem sincero. E qual que é a ideia aqui? Como às vezes eu não consigo ter tanta exposição ao resultado de Itaú porque eu não tenho na carteira, eu acabo trazendo a visão de outras pessoas, mas visões essas que eu concordo, tá? Se eu não concordasse, eu deixaria isso aqui bem claro aqui para vocês no vídeo. Olha, eu tô falando isso, mas não concordo, mas não é o caso aqui. Eles estimam um crescimento de 15% no lucro para 2023. Vai lembrar que é um ano difícil, especialmente para Bradesco e Santander. Itaú e Banco do Brasil estão na ponta contrária, na ponta onde tem um banco crescendo e trazendo uma lucratividade e uma rentabilidade muito interessante. O que vai levar a esse crescimento? Primeiro, mix da carteira de crédito mais favorável ao momento do ciclo. Isso aqui é interessante de colocar porque dependendo da carteira de crédito você tem ou não maior inadimplência, você tem ou não maiores provisões. Santander e Bradesco, como estão expostos a uma carteira mais arriscada, sua física maior, pequenas e médias empresas maior, acabam tendo um índice de inadimplência mais elevado e as provisões acabam afetando mais o resultado do banco. Não é o caso de Itaú nem de Banco do Brasil, tá? Então a gente pode separar os 4 grandes players em 2 grandes vetores aqui, tá? Aqueles que estão se ferrando, quase falei outra palavra, mas se ferrando no curto prazo, Bradesco e Santander, e aqueles que estão conseguindo surfar bem. Proteção realizada na tesouraria contra a alta da taxa de juros, o famoso hedge. Vai lembrar que isso daqui, diferente de novo de Santander, que não tinha o hedge e que a tesouraria está trazendo um resultado negativo, que é uma pressão ruim para o resultado, Itaú fez esse hedge, essa proteção contra essas altas taxas da Selic, como a gente viu crescer ao longo aí de bastante meses, tá? Então, de novo, isso melhora, acaba fazendo com que o resultado venha mais robusto. E também não tem exposição a potenciais riscos políticos. Por que eu coloco isso daqui? Porque eu sei que tem gente que, apesar de eu discordar, apesar de eu achar que hoje o risco político foi bem mitigado, mas existe, claro, não gosta de ter exposição à empresa estatal. Então tem gente que, apesar de Banco do Brasil sim trazer uma boa rentabilidade, um bom nível de lucratividade, acaba falando, olha, eu não quero esse banco, eu vou optar por Itaú, que também tem uma rentabilidade muito boa e um lucro muito bom, porque eu não tenho risco político. E de fato, isso é verdade, Itaú é uma instituição sem exposição estatal. Olha só o ROI em 2023, 20,3%. Olha o lucro líquido, 35 bilhões. Muito parecido com o que a gente pode esperar para Banco do Brasil. Mais ou menos Banco do Brasil, a gente vai esperar sim o ROI na casa dos 20%, um lucro aí na casa dos 32 bilhões, para ser bem sincero. A grande diferença aqui está na questão dos dividendos. Vou mostrar para vocês no final do vídeo como que eu vejo essa questão do Itaú ao longo aqui dos próximos anos. Mas perceba, não é necessariamente porque o banco não paga dividendo que ele é ruim. Pelo contrário, a empresa pode não pagar bons dividendos hoje, mas você acaba ganhando via valorização de capital e pode pagar no futuro. Então, especialmente quando a gente é mais jovem, quer montar uma carteira de renda passiva, não necessariamente a gente precisa comprar uma empresa que já paga muito, e sim uma que tem a possibilidade de pagar. Fica com isso na sua cabeça também. Para o primeiro TRI, o lucro deve crescer 3%, atingindo 8,3 bilhões, em comparação com o Santander, Bradesco, que vai mais ou menos a casa de 1 bilhão, olha a diferença de lucratividade. E um ROI, de novo, na casa dos 20. Comparado a Santander, por exemplo, que deve vir na casa dos 12, uma rentabilidade de 8 pontos percentuais acima, que é muito melhor. Vale lembrar, quanto maior o ROI, na verdade, melhor é para você
que investe, tá? Destaque para a carteira de crédito aqui do Itaú, acho que é legal de falar, porque aqui é o barco principal da geração de valor aqui, geração de receita e tudo mais. Estima um crescimento de 7,8%, 977 bi na carteira de crédito. Para o primeiro TRI não vai ter nenhum crescimento TRI a TRI, muito por conta do ciclo de crédito restrito. A gente está vivendo isso tudo no cenário até econômico do país. Paralisação temporária do empréstimo consignado por conta ali do governo querer colocar um teto à força. Os bancos pararam de emprestar. O cenário também causado por Americanas que deu uma sugada no crédito. Então a carteira de crédito no Itaú, no TRI, ou seja, comparado ao quarto TRI de 22 para o primeiro TRI de 23, não deve crescer. De acordo aqui com os meus colegas, eu concordo isso, de fato. O cenário está bastante difícil para o mercado de crédito. Mas o ano, tá, comparado ao primeiro TRI lá do ano passado de 22, deve crescer 11%. De fato, essa expansão. Em termos de valuation, tá? Em questão de estar barata ou não as ações. Perceba, a gente tem as ações aqui, tanto PN quanto ON, negociando, se você for comparar termos de PL e PVP, que são dois indicadores que a gente olha muito para banco, bem mais alto do que Banco do Brasil. Ah, Bruno, então se Banco do Brasil tem uma lucratividade parecida e está, de certa forma, pagando o mesmo ROI, né, uma rentabilidade também parecida, por que eu não escolho para comprar Banco do Brasil? Isso, de fato, é uma decisão que você deve fazer. Eu, por exemplo, tenho o Banco do Brasil, não tenho Itaú. Essa é uma das razões, fora, obviamente, o dividendo. Mas é interessante da gente colocar aqui que, apesar de Itaú, sim, negociar a múltiplos mais altos, eles não estão em um múltiplo caro, pelo menos não também na minha opinião. Ele negocia historicamente a múltiplos mais altos justamente por ser uma empresa, ser um banco que entrega historicamente uma boa rentabilidade. Vai lembrar que o Banco do Brasil já teve bastante oscilação, tá? A gente já saiu de ROI na casa de 8%, 10% lá atrás, para agora sim entregar um ROI positivo. Itaú, na verdade, na história sempre teve um bom ROI e mais do que isso, tá? Não tem a exposição ao risco político. Então o mercado acaba pagando um prêmio para o Itaú e acaba querendo um desconto para o Banco do Brasil. Não é à toa que a gente viu em vários momentos aí negociando inclusive abaixo do valor patrimonial. Então é sempre bom você conseguir entender isso ao invés de só olhar para o indicador. Ah, Bruno, pô, não entendo direito, eu quero aprender a interpretar melhor. Como eu falei, no curso eu vou ensinar isso, eu vou fazer com que você consiga enxergar além dos números, conectar os pontos, usar as ferramentas disponíveis que você tem hoje para ter muito mais claro essa sua estratégia. Participe do curso, tenho certeza que vai te ajudar demais, tá? Os analistas aqui da Genial, meus colegas, eles preferem que você compre hoje a ON do que a PN, ou seja, o final 3 do que o final 4, porque você tem um dividend yield maior e a distribuição do dividendo é igual. Aí agora, falando de dividendo, tá? Hoje o Itaú, se a gente for olhar, ele tá com payout baixo, na casa do mínimo ali, basicamente, 25%. Isso se iniciou lá desde 2020, mas qual que é a perspectiva, tá? Como o Itaú estava mais apertado em questão de capital lá atrás, e agora isso tem melhorado, dado toda essa rentabilidade boa, essa lucratividade que ele tem feito, esse payout pode melhorar no futuro. Ele pode voltar a crescer para ir para casa dos 35%, talvez, sei lá, quem saiba até 40%, tá? E de novo, um payout maior significa que mais do lucro vai ser distribuído. Em um banco que lucra muito bem, como o caso de Itaú, se esse payout melhora, é mais dividendo que vai entrar no nosso bolso, tá? Então é simplesmente uma questão de payout. Não é porque ele paga pouco dividendo que ele é ruim. Pelo contrário, ele só não paga muito porque, de fato, ele tem um payout pequeno, tá? Então, de novo, essa boa rentabilidade, esse bom nível de lucratividade, ao longo do tempo, pode sim proporcionar que o banco aumente o seu payout, tá? E olha aqui na história, se você for olhar de 99 a 2019, que foi antes desse corte de payout, olha como o dividendo de Itaú crescia. Olha como isso daqui estava crescendo de forma bem relevante. Olha aqui de 2015 a 2019. Pô, foi basicamente mais de R$2 por ação que foi distribuído ali no ano de 2019. Cortou por conta especialmente também da pandemia, por conta desse capital mais apertado, mas ele continuou pagando, não é que deixou de pagar. O yield caiu? Caiu. Olha em 2019 quanto estava, 8,70, tinha 7, agora foi ali para casa dos 4, mais ou menos 3, 5. Nos últimos 12 meses a gente tem basicamente aí 5,8% de dividendo. Não é tão interessante assim para a estratégia previdenciária, como eu falei para vocês, mas é interessante que a gente veja o futuro. Será que isso não pode mudar? Só o futuro dirá e a gente vai ter que acompanhar os resultados e ver o posicionamento também dos executivos, tá? Da diretoria. Mas, vai lembrar que é simplesmente uma questão de payout. Se ele quiser e ele puder pagar mais, o dividendo vai vir bem robusto. Justamente porque o nível de lucratividade e rentabilidade está muito boa. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei. Coloca aqui sua opinião, se você gosta ou não de Itaú, se você tem ou não na carteira, qual banco você prefere. É bem legal de ouvir a opinião de vocês. Mais do que isso, passe no comentário fixado, ative o sininho da live, participe. Vai ser muito legal. É no dia 7/5 às 7 horas da noite. Forte abraço, valeu, falou!